Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16, que diz assim, ó. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Tem coisas que a gente cobra do Senhor sem saber o porquê que estamos cobrando. Colocamos algumas coisas diante do Senhor e cobramos dele. Mas quando você cai em si, você começa a ver alguns vacilos, algumas coisas que você deixou a desejar. E por falta de não alcançar o teu objetivo, o teu alvo, alguém tem que levar a culpa. E é fácil eu culpar alguém e não me colocar como culpado. Não é verdade? 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de quê, queridos? Porque Deus não nos deu espírito de quê? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você sabia que Deus, Ele trabalha com você de acordo com aquilo que você coloca diante dEle? Você sabia que Deus, Ele trabalha na sua vida de acordo com aquilo que você coloca diante dEle? Deus, Ele sempre abre um espaço para nós. E Ele te coloca para ver como é que você está dentro desse tratamento. E aí é aonde você tem que começar a observar a sua mente. Eu estava aqui um dia orando, e o Espírito Santo estava falando comigo, e ele falou bem assim: filho, você sabe que as pessoas, elas não se deleitam, não aproveitam daquilo que elas buscam. Elas não se deliciam daquilo que elas buscam. Porque quando buscam, naquela luta, naquela dificuldade, e quando alcança, que é o momento dela se deliciar, se deleitar, se alegrar, aí sabe o que acontece? Ela já arruma outra coisa já. E nem se deleita daquilo, nem aproveita da sua conquista. E o Espírito Santo falou bem assim: os meus filhos, eles não observam o que estão do lado deles. Eles não se deliciam daquilo que eu preparei. E eu falei isso, e mandei lá no grupo da família Mave. Sabe por quê? Porque a tua mente, você deixa ela focada em coisas, e ela acaba te levando para outro nível, e você se perde. Mas quando você aprende a dominar a tua mente e ter a mente de Cristo, você consegue atingir o seu objetivo.
Eu vou estar ministrando para vocês aqui e vou estar falando para vocês de uma pessoa. E eu quero que vocês gravem bem, segura bem essa palavra, porque no final eu vou te dar uma chave. Eu não sei com você quando você está estudando, quando você está lendo a palavra, mas o Espírito Santo, ele sempre manda para mim por parte. Ele nunca manda o completo, sempre é partes. E eu estou buscando, e cada vez eu pego uma parte daquele quebra-cabeça, e eu vou encaixando. Mas como é gostoso. E eu ministro na vida da minha esposa, da apóstola Aldenora, e da minha filha Sara, que elas sempre estão conversando comigo. E tem hora que eu falo, vocês entenderam? Não entendi nada. Então tá, agora deixa eu esclarecer. Uau, que maravilha, que bênção. Sabe por quê? Porque quando você olha para um quebra-cabeça, você vê muita coisa bagunçada. E você tem que estar ajeitando as peças e encaixando as peças para quando chegar no final, você ver o que aquilo quer dizer. Não é assim? Não é desse jeito? Eu vi uma história. Deixa eu tirar esse negócio aqui, querido, porque ele está me incomodando. Toma aqui. Eu vi uma história de um rapaz que ele levou um mês para montar um quebra-cabeça. E ele fez um castelo. Agora imagine a cabeça daquele homem. A nossa mente, ela é assim. Deus disse que ia revelar para nós os tesouros escondidos. Fala para o teu irmão, Deus vai revelar para você os tesouros escondidos. Grave isso. Amém? Olha só aqui o que diz em 1 Samuel 17. Eu vou contar um pouquinho da história de Davi para você. Samuel 17 diz assim: Disse Deus a Davi, seu filho, peço que leve para os seus irmãos uma medida de trigo e esses 10 pães. Corra, não se atrase, eles estão na fronteira do acampamento. O pai de Davi, que os filhos estavam numa guerra com o rei Saul, defendendo ali as suas terras, e os filisteus estavam do outro lado, querendo invadir as terras israelitas, e eles estavam nessa fronteira. O pai de Davi chama Davi e fala bem assim: Davi, meu filho, vai levar um pouco de alimento para os teus irmãos, eles estão aqui perto. E mandou ele levar esses alimentos para ele. Olha só, quando Davi chegou, ouviu um homem, mais ou menos de 2,90 metros de altura. Pensa bem, Davi chega para levar comida para os seus irmãos, que está ali defendendo as suas terras, defendendo ali o rei, para que os filisteus não entrem. E ele depara com um homem muito alto, 2,90 metros de altura, dizendo assim, 1 Samuel 17:10. Hoje eu desafio as tropas de Israel. Isso ele falando. Dei-me homens para que lute comigo. Ele estava falando, olha, hoje eu desafio vocês, esse homem alto. Dei, falando para Saul rei, dê um homem para lutar comigo. Dê um homem para me enfrentar. Imagine você, um homem zarrão, desafiando e afrontando os soldados de Israel.
Eles já estavam ali defendendo as suas terras, para que o inimigo não entrasse e vencesse aquela guerra, vencesse aquela batalha e tomasse posse daquela região. E aí ele vai intimidando aquele povo. Davi não estava lá, mas quando ele chegou para levar os alimentos que o pai tinha pedido para os seus irmãos, ele ouviu isso. Agora volte para o versículo 9, 17 e 9, nós vamos ler a Bíblia aqui cronologicamente, tá? Às vezes algum versículo ele está lá na frente, o outro está atrás, mas a gente encaixa e dá certinho. Então você leu o 10, agora volta para o 9. 1 Samuel 17, 9. Se eu perder a luta e matar, se eu perder essa luta e vocês me matar, seremos escravos de vocês, servos de vocês. Mas se eu vencer e matar esse homem, vocês serão os nossos servos e nos servirão. Aí ele deixou bem claro, olha, vamos fazer o seguinte, não precisa de ninguém entrar aqui e sair ferindo um ao outro. Manda um homem de vocês aí para lutar comigo aqui. Se ele me matar, nós vamos servir vocês, vamos ser servos de vocês. Mas se eu matar ele, vocês vão ser os nossos servos e vocês vão nos servir. Vocês estão entendendo? Agora, pensa bem, Davi, chegando naquele lugar, vê um homem com uma afronta dessa, os soldados todos recuados, os soldados todos escondidos, os soldados todos intimidados, porque estavam ouvindo uma palavra que estava os amedrontando. Fala para o teu irmão, fala, Satanás, ele é desse jeito. Ele vai tentar mexer com a sua mente. Fala para ele, você está entendendo, meu irmão? Enquanto os soldados de Israel estão com medo e ouvindo o filisteu que estava falando, olha só, 1 Samuel 17, versículo 26. Enquanto eles estavam com medo, ouvindo o que esse filisteu estava falando, olha só, quando você tem uma mente aberta, uma mente livre, Davi perguntou aos homens, 1 Samuel 17, 26, Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa afronta? Quando você está com a sua mente concentrada nele, quando você está com a sua mente focada no Senhor, a mente de Cristo, sabe, Gabriel, as coisas acontecem, porque Ele começa a falar com a gente. Ele não quer que você fique com a sua mente bagunçada, Ele quer que você se concentre nele, para que Ele possa trabalhar. Por isso que Davi, quando chegou, ele não olhou o tamanho do homem, ele não olhou o que ele tinha, ou as palavras dele que estavam intimidando o soldado. Simplesmente ele falou, será que tem algum prêmio aí? Tem algum prêmio aí para a gente conseguir derrotar esse homizarrão? Será que tem algum prêmio? Agora volta para o versículo 25. Aí, aqueles homens que estavam perto de Davi, depois que ele fez a pergunta, ele disse, o rei dará muitas riquezas. Fala para o teu irmão, já começa aí, viu, meu irmão? O rei dará muitas riquezas, para que quem matar aquele homem, também lhe dará sua filha em casamento. Olha só, o cara já vai ganhar riqueza,
O cara já vai ter a filha dele em casamento. E a casa do seu pai será isenta do imposto em Israel. E não vai pagar mais imposto. Fala para o teu irmão, uau. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Uma mente limpa, uma mente liberta, uma mente tranquila. O que ele pode atingir, o que ele pode alcançar. Está dando para você entender como o Senhor quer que você se livra desses lixos, como o Espírito Santo me falou, dessas coisas que nós jogamos da nossa mente e impede de nós crescermos. Vire para o teu irmão e fala, meu irmão, você pode todas as coisas. Você pode todas essas coisas. 1 Samuel 17:33. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de meu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava o rebanho, e eu saía após eles, e o matava, e arrancava da boca do leão e do urso. Sabe o que Davi estava falando aqui? Porque depois que ele viu aquela afronta, e ele perguntou para aqueles homens que estavam ali perto, e eles falaram, olha, ele vai dar riqueza, ele vai dar a filha, e ele vai isentar dos impostos. Aí Davi, eu vou desafiar esse homem. Saul já ficou com medo porque ele tinha homens, soldados preparados para a guerra, para aqueles ataques, para aquele tipo de homem que estava ali, mas ninguém estava disposto. Quando Davi tomou a posição, Saul falou, você não pode, você não tem preparo nenhum. Fala para o teu irmão assim, fala, quando você está com o Senhor, você não precisa se preparar. Ele já te preparou. É só você encorajar e marchar. Foi isso que ele falou para Moisés. Moisés, diga ao meu povo que marche. Moisés, diga ao meu povo que vá. Mas Senhor, eu estou vendo as montanhas, eu estou vendo o mar, e atrás está vindo o faraó com um exército. Marche. Diga ao povo que marche. E o que você tem na mão, toca na água, toca no mar. E o mar se abriu. Queridos, esse é o nosso Deus. Mas o que nos atrapalha é a nossa mente. A mente, ela te engana. Por isso que o Senhor está falando que nós temos que ter a mente de Cristo. Davi falou, olha, esse circunciso será como um desses leão, como o urso. Ele estava falando isso para Saul. E disse Davi, o Senhor me livrou deles, Ele vai me livrar também desse incircunciso. Fala para o teu irmão assim, esteja firme, meu irmão. Qual é a sua luta? O que você está precisando vencer? Davi, ele foi um modelo de um jovem equilibrado, que experimentou o sobrenatural da sua vida e que conduziu uma nação. Talvez você pode estar falando assim, quem sou eu, meu Deus? Deus está olhando para você, meu irmão. Deus está olhando para você, minha irmã. Mas para isso nós temos que mudar os nossos pensamentos. Nós temos que transformar a nossa mente. Podemos aprender com Davi algumas qualidades de vida. Então, para você que está anotando aí,
obedecer a todos os comandos do Pai. Primeiramente, o que tem que chegar até você é uma obediência. Não adianta, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer vencer, conquistar, se não tem obediência, se você está quebrando princípios. Não adianta você querer conquistar, pastor Wislaine, se não tiver princípios, se não obedecer. O nosso Deus, Ele trabalha em cima de uma hierarquia. E você pode ver que um anjo, ele jamais vai passar por cima de um arcanjo. É uma hierarquia. Assim também aqui na terra, Deus trabalha assim. É apóstolos, é o profeta, é o evangelista, é o pastor e o mestre. É uma hierarquia. E se você não tomar posse daquilo que o Senhor quer te levar, meu irmão, não vou falar que você não vai conquistar. Pode conquistar sim. Mas enquanto você não olhar aonde você errou, ou aonde você parou, obedecer os comandos do Pai. Ninguém conquista nada com desobediência ou com rebeldia. Não adianta, você não vai conquistar com desobediência ou com rebeldia. Lembra do que Davi fez? Ele estava pastoreando. Quando o pai chamou e falou, leva esses alimentos, ele não questionou, ele obedeceu o comando do pai. E quando ele chegou ali, ele viu que tinha um homem que estava afrontando o exército. E ele se incomodou com aquilo. Mas os outros já estavam com a mente contaminada. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala, eu sei que você é muito bonitinho. Fala para ele, fala para ela. Olha para ele e fala, fala assim, eu sei que você é muito bonitinho, mas o que você está ouvindo, meu irmão? O que você está ouvindo, minha irmã? Dá uma sacudida nele aí, nela, fala, vai, fala, o que você está ouvindo, meu irmão? O que você está ouvindo? Porque, queridos, você tem que saber o que você está ouvindo. Com rebeldia, com desobediência, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não posso quebrar princípios. A minha mente, ela tem que entender. Davi foi totalmente obediente ao seu pai. Davi foi totalmente obediente ao seu pai. E você, meu irmão? Quando nós fomos chamados para ir ao encontro com o Senhor, queridos, há uma transformação, há uma mudança. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor quer transformar o seu coração, mudar totalmente a sua vida. Observe que ele era obediente e que Davi, ele era ocupado, porque quando chamaram ele, ele falou que estava cuidando dos negócios do pai. Quando você conseguir tirar os lixos da sua mente, o Espírito Santo estava me falando, filho, quando você conseguir tirar os lixos da sua mente, aí você fala bem assim, né, pastora Paula, agora tá legal, consegui, agora eu estou com a mente limpa, agora eu vou começar as minhas conquistas. Não. Você vai cuidar dos negócios do Pai. Quando você se prontifica a tirar esses lixos da sua mente, e você entende, Deus, ele começa a fazer através de você. Olha que lindo, um pombo passando, ó. Isso é coisa do Senhor, viu, gente, ó. Para você isso pode ser o acaso, para mim é poder de Deus, viu?
Vocês estão entendendo? A graça de Deus sobre nós, a presença de Deus sobre nós. Jesus também disse isso, quando José e Maria perderam Jesus e foram atrás de Jesus. Eles passaram 3 dias procurando Jesus. Quando eles encontraram Jesus, Jesus estava onde? Na sinagoga, no templo. E quando eles chegaram lá, meu filho, por acaso minha mãe e meu pai, você não sabe que eu estou aqui fazendo os negócios do meu pai? Eles não entenderam nada. Jesus, ele já tinha a mente limpa. Quando você tirar os lixos da sua mente, fala para o teu irmão, quando você tirar os lixos da sua mente, você vai começar a fazer os negócios do Pai. Amém? Davi estava ocupado e fez isso. Jesus também fez isso. Muitos são obedientes, mas são desocupados. Muitos. Eu tenho que entender que eu tenho que estar fazendo a vontade do Pai. Não adianta, queridos, eu falar que eu não consigo fazer a obra. Não adianta eu falar que eu não consigo liderar. Não adianta eu falar, olha, isso aqui para mim é muito difícil. Não, não é. Porque Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para você ficar preso no livro de Apocalipse contando os dias para saber qual é o dia que o mundo vai acabar. Qual é o dia que o anticristo vai vir, qual é o dia que as coisas vai ser destruídas. Deus não te chamou para isso. Ele chamou você para se libertar desse mundo e pregar o seu reino, pregar a sua palavra. Tirar esses lixos da mente e não se contaminar. Quando Davi chegou naquela região, todos eles já estavam com a mente contaminada, olhando o tamanho do homem, olhando a arma que ele tinha, olhando tudo dele, mas esqueceram que eles estavam ali no nome do Senhor. Sempre vai ter alguém para te ensinar. O segundo ponto para você que está anotando: Davi está atento aos conselhos que não edificam. Aos conselhos que não edificam. Por que, queridos, que eu tenho que estar atento aos conselhos que não edificam? Você já viu na região onde você mora? Você já viu que aquele povo daquela quadra, daquele local, eles têm um tipo de linguagem? E se você se aproxima muito e está muito, você acaba entrando no mesmo nível de conversas, de linguagem. Você já percebeu isso? E quando você está, pastora Manu, com esse tipo de linguagem, você sabe que você perde a graça, você perde a unção e você sai do seu foco. A nossa mente, ela prega peças em nós. Então eu tenho que arrancar aquilo que ela colocou em mim e limpar do meu coração. Você não pode aceitar que a sua mente venha te dominar. Era por isso que Davi, quando ele chegou naquela região, estava todo mundo já contaminado, mas ele estava livre. Ele estava livre. Davi tinha a qualidade de estar sempre atento aos conselhos que não o levaria ao êxito. Sabe,
Quando você está atento aos conselhos, eles podem te atrapalhar dependendo do que estão falando e do nível que está. Imagine, Davi chegando naquela região, vendo os soldados tudo ali, e eles começam a falar: rapaz, tem um homem aí que está causando medo, e eu vou falar para vocês, nós vamos perder essa guerra. Essa guerra aí, ó, essa batalha, né? Na verdade que a guerra nunca acaba, mas essa batalha aí, ó, já está, ó, já foi. Só que não é assim. Ele não se deixou contaminar. Aquelas palavras não entrou no coração dele, ao ponto que ele até falou bem assim: por acaso tem algum prêmio para derrotar esse homem, esse incircunciso? Por acaso tem algum prêmio? Depois que falaram para ele do prêmio, levaram ele até o rei. Quando chegou lá, o rei viu aquele menino que não tinha experiência, não tinha nada. E as palavras começaram a vir contrária. Meu filho, para com isso. Olha, eu tenho soldados aqui mais experientes do que você, muito mais alto do que você, muito mais forte do que você. Meu filho, você não tem condições. Olha, deixa eu falar para o senhor aqui. Eu cuido dos negócios do meu pai. E quando veio o leão, eu rasguei a boca dele, tomei a ovelha de lá. Veio o urso, eu matei ele, tomei a ovelha dele. As palavras eram certas. As palavras, ela vinha para edificar. Fala para o teu irmão, esvazia sua mente, meu irmão. Fecha os teus olhos e fala comigo assim no pensamento alto. Mente limpa. Nossa, está muito forte. Fala mais, um pouquinho mais forte. Mente limpa. Não se contamina. Mais uma vez, mente limpa. Não se contamina. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Não dá ouvido aos conselhos que não tinha aliança. Às vezes, você entra num nível de pegar alguns conselhos daquelas pessoas que elas não se firmam em uma aliança. Analisa bem aonde você está. Analisa bem o que você está fazendo. Porque a mente limpa, ela não vai se contaminar. A mente limpa, ela é transformada. Por isso que o Senhor falou, eu li para vocês lá no começo, que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente do Senhor é uma mente limpa. E por que eu vou deixar essa mente me contaminar? Amém? É assim que tem que ser. E ele decidiu que tiraria cabo desta situação, pois tinha uma convicção que ele iria lutar com aquele gigante e que o Senhor ia dar a força para ele. Você já tomou algumas decisões que o Senhor falou bem assim: filho, vai, faça. Eu tenho pessoas aqui que tudo que eles vão fazer, eles me consultam. E quando eles vão, eu já falo, eu estou indo no nome do meu pastor, eu tenho a bênção dele, ele me abençoou. Quando você tem uma ordem, um espaço já livre para você agir, é bom demais. Uma palavra, não, eu estou indo aqui sobre uma palavra. Davi, ele já tinha a plena convicção que ia dar certo. E ele não estava preocupado.
Os irmãos de Davi tentaram desanimar, aconselhando, falando diferente, porque eles já estavam com a mente deles contaminada. Mas quando você está firme, queridos, nada e ninguém vai impedir, amém? Saul também já estava contaminado, o próprio rei, ao ponto de querer fazer ele desistir. Mas quando ele falou da força dele, sabe o que aconteceu? Simplesmente ele falou: já que você quer ir, eu imagino o rei falando para ele assim: já que você quer ir, vai morrer. Vai logo morrer. Mas você tem que estar firme naquilo que você está fazendo. Porque dá certo, queridos. Nada atrapalhou Davi. Fala para o teu irmão: foca no seu objetivo, meu irmão. Limpa a tua mente e foca no seu objetivo. Não importa o tamanho do gigante, não importa o que está vindo ou as palavras contrárias, mas foca naquilo. Quando Davi apareceu diante de Golias, do gigante, ele olhou para Davi e falou: por acaso eu sou um cão, como se diz? Eu estou desafiando vocês, pensando que vocês iam trazer um homem para lutar comigo, e vocês trazem na expressão minha aqui, tá? Um menino, um garoto. Agora pensa, depois que Davi matou Golias, como que os soldados filisteus ficaram? O nosso era um homem alto, grande, forte, preparado. Eles mandaram um menino que para nós não tinha experiência nenhuma e matou o nosso melhor. Como não deve ser os outros que estão todos fortes e preparados? Fala para o teu irmão: Deus trabalha assim, meu irmão. Ele engana as trevas, Ele dissipa as trevas por amor a você. Você pode aplaudir ao Senhor? Davi matou Golias e cumpriu o propósito de Deus para que um líder ousado determina e saiba o que estão fazendo. Quais são as suas conquistas? Quantos líderes tem aqui? Eu olho para você, eu vejo você um líder. Eu olho para você, eu vejo uma pessoa que vai longe. Seja determinados. Seja essa pessoa focada, não perde o foco, não importa o tamanho do gigante, do inimigo, mas vençam. Amém? E para encerrar, o terceiro ponto: ouvir apenas aqueles relatórios que edificam, relatórios de vitória. Davi não queria saber o que os outros da região já estavam ouvindo. O homem é grande, viu o tamanho da espada dele, viu o escudo dele. O homem, olha só o capacete que ele usa. Rapaz, o cara é grande demais. Como que nós vamos vencer? Ouvir apenas aquilo que vai edificar e não me derrotar. Quando eu estava indo para Goiânia, eu saí daqui na quinta-feira, aproveitei a deixa e deixei alguns irmãozinhos
Lá em Goiânia, que eles iam pegar a caravana, que eles iam para o Jump, os jovens iam para o Jump, em Sumaré. E nós levei meu neto também. E dormi na casa do meu pai na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira de manhã, que eu estava indo para Caldas para comemorar nossos 39 anos de casado, mas a minha esposa, feliz da vida, meu mozão falou: amor, vamos passar na feira do Goiânia que eu quero comprar umas coisas lá, um biquíni, uma coisa. Beleza. E eu coloquei na localização ali, no aplicativo, né? E eu andando numa faixa, ela era 3 faixas, mas não tinha marcado, ela era 3 faixas. E eu lembro que, quando eu olhei no aplicativo, estava para virar à direita e é aqui. Eu olhei, não vi carro nenhum, né? E é aqui. Quando eu puf, o cara bateu na lateral do meu carro. Pensa, 39 anos de casado, você sai para festejar com a esposa, bate o carro. Pensa a frustração. Eu virei para o meu mozão: tá bem, tá tudo bem, tranquilo? Estou tranquilo. Saí de lá, o cara já veio brabo: rapaz, como é que você faz isso? Eu reconheço que eu te fechei. O carro tem seguro? Tem seguro, fica tranquilo. Machucou alguém aí? Não machucou não, então tá bom. Beleza, pega aqui meus dados, pronto. Meu mozão, e aí? Eu falei: não, vamos continuar a nossa jornada. Aí o clima, eu faço o clima. Não deixei ela nem um momento ficar frustrada, desanimada. E o carro? Conserta. Isso conserta. Oramos ali, vamos para a feira, ela comprou o que ela queria, festejamos, depois fomos para Caldas, curtimos. Foi o melhor final de semana que eu passei com a minha esposa. Só nós dois, tranquilos. Celular, nós nem queria saber, jogamos para lá. Nem minhas filhas ficou sabendo do que aconteceu. Queridos, quem faz o ambiente é você. Quem tira os lixos da sua mente é você. Curtimos, almoçamos fora, ficamos tranquilos, fomos e voltamos. Às vezes, as pessoas, por uma palavra: estou magoado, estou chateado, não consegue nem comer mais, não vou nem almoçar, não vou nem jantar, estou emburrado. Para com isso. Fala para o teu irmão assim, fala: meu irmão, joga esses lixos fora. Desperta. Por que você vai ficar preso às coisas, se nós temos um Deus que vela por nós? Por que você vai ficar preso às coisas, se nós temos um Deus que nos ama e nos protege? E aí, na minha oração de madrugada, minha esposa lá dormindo, lá no cantinho, eu fui lá para o banheiro, lá do quarto, e dei risada e falei bem assim: obrigado, Pai, porque o Senhor nos protegeu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui. Agora, Pai, edifica minha esposa, transforma o coração dela. Senhor, nós queremos um final de semana lindo e maravilhoso. E não se constranja com o que eu vou fazer. Diabo, aqui para você, mais uma vez você perdeu. Não adianta se levantar contra os ungidos do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. É assim que a gente faz. Derrota o gigante. Não fica com a sua mente presa. Uma mente sadia, ela coloca as palavras certas no lugar certo e no momento certo. Uma mente sadia, ela transforma as vidas e ela transforma o ambiente. Mas sabe o que a sua mente começa a falar? Não dá, não tenho, ó céus, ó vida.
Não é assim. Não pode ser assim. Você tem que ter esse entendimento e saber que o Senhor te ama, meu irmão. Que o Senhor te ama, minha irmã. Mude o teu pensamento, mude o teu coração. Davi tinha sempre em seus lábios um relatório de vitória. Ele confiava em Deus, porque ele servia a Deus. Você está servindo quem? Você próprio, o seu reino próprio, as suas vontades próprias, ou você está servindo a Deus? A tua mente, ela tem que estar transformada, mudada, edificada. Davi foi um líder de guerra, e nenhuma guerra não se dá relatório de derrotas. Você sabe que os relatórios é para edificar. Ele foi logo dizendo para Saul que guerreava contra os leões, guerreava contra os ursos, e ele não tinha medo. Qual é a guerra que você está enfrentando aí, meu irmão? Qual é a guerra que a sua mente está enfrentando? Qual é a barreira que foi colocado aí e que você não consegue se libertar dela? Esse é o momento de você se soltar. Vamos ficar de pé. Eu quero que você feche os teus olhos. Cadê o meu baterista? Feche os teus olhos. Seja fiel a Deus e arranque da sua mente essas vozes contrárias que está te impedindo a conquista, meu irmão. O que está te atrapalhando? Eu vou dar um tempinho para você. Se você quiser orar aí, tudo bem, mas se você quiser vir aqui para frente, venha. Mas venha com um pensamento: eu vou mudar a minha mente, eu vou mudar o meu coração, eu vou mudar a minha vida. Eu não vou mais aceitar a minha mente ficar pregando peças em mim. Eu não vou aceitar mais isso. Eu vou transformar a minha vida no nome de Jesus, e eu vou sair do ambiente. Comece a orar aí onde você está. Comece a orar aí onde você está. Aleluia.